Líquidos iônicos de aminoácidos a temperatura ambiente. Os líquidos iônicos a temperatura ambiente, RTILS, estão atraindo considerável atenção como solventes de reações de extração, solventes de extração e material eletrolítico, como resultado de suas admiráveis propriedades, incluindo a negligenciamente baixa temperatura de vapor, alta estabilidade térmica e alta condutividade iônica. Os RTILS, os líquidos iônicos de temperatura ambiente, são agora esperados de ser um líquido designer com controlabilidade física e química, propriedades controláveis físicas e químicas para funções específicas ou até funções específicas. Embora hajam extensos estudos dos líquidos iônicos de temperatura ambiente, as relações entre sua estrutura e a físico-química, as propriedades físico-químicas, ainda não foi bem sumarizadas. Eles têm se mostrado mais como o uso de séries de derivativos catiônicos, devido à sua conveniente modificação química. Mas tem muito pouca informação sobre o efeito aniônico da estrutura. Nós estamos desenvolvendo novos RTILS para funções específicas, ao focar no aminoácido. Devido a tal líquido iônico de temperatura ambiente, pode ter um efeito, se comportar como ânions, com variadas características. Com esse ponto de vista, nós podemos analisar os efeitos do ânion, da estrutura aniônica, nas propriedades dos correspondentes sais. Ainda mais, vários grupos funcionais dos aminoácidos podem ser avaliados ao projetar os RTILS para uma grande quantidade de tarefas. Aqui nós descrevemos novos tipos de RTILS que são preparados ao se unir o imidazolium, o cátion imidazolium, com 20 diferentes aminoácidos naturais. A forma normal de preparar os líquidos iônicos de temperatura ambiente é pela troca de ânion de sais halídeos com sais metálicos. Todavia, esse método parece ser insustentável para preparar versões puras de vários RTILS, devido à contaminação dos sais halide e à limitada variedade de comercialmente viáveis sais metálicos. Ainda mais, devido aos aminoácidos coordenarem a transição dos íons metálicos, aminoácidos puros de temperatura ambiente, de sais de temperatura ambiente, não podem ser obtidos usando o sistema convencional de sais metálicos. Então, nós usamos um diferente método que envolve a preparação de imidazóleo, hidróxido de imidazóleo, para neutralizar a série de aminoácidos. Uma série de aminoácidos. Entre vários cátions de ônion que foram usados, o 1-etil-3-metilidazólium
cátion do 1,3-metilidazóleo, exibiu uma excelente habilidade para formar sais iônicos de temperatura ambiente, com aminoácidos. Todos os aminoácidos de líquidos iônicos que nós obtivemos eram transparentes, praticamente líquidos sem cores a temperatura ambiente. A estrutura desses aminoácidos de líquidos iônicos foi confirmada usando o 1-HNMR-GO-alfa-500 e análise elemental. Veja informação suplementar. Embora esses aminoácidos iônicos líquidos sejam insolúveis em éteres, como são os típicos líquidos iônicos, eles são miscíveis com vários solventes orgânicos, como metanol, acetonitrila e cloroformo. Tais líquidos iônicos de temperatura ambiente preparados de aminoácidos contendo 2 grupos carboxila, como o hemin-glu e o hemin-asp, glutamato, e aspartato, foram insolúveis em cloroformo. A miscibilidade que nunca foi encontrada em aminoácidos nativos foram insolúveis em cloroformo. Essa miscibilidade que nunca foi encontrada em aminoácidos nativos pode permitir que aminoácidos sejam usados em muitas novas aplicações. A miscibilidade dos aminoácidos dos líquidos iônicos de temperatura ambiente com solventes orgânicos depende da cadeia lateral, da estrutura da cadeia lateral do correspondente aminoácido, ânion aminoácido. Em adição, nós encontramos que esses aminoácidos de líquidos iônicos dissolviam aminoácidos. Por exemplo, com pelo menos 2 Wt% de L-valina dissolvida em M-val a 25 graus. Estudos têm demonstrado que os aminoácidos líquidos iônicos têm uma capacidade muito grande de ligação de hidrogênio, habilidade que é útil para a dissolução de biomateriais, como DNA, celulose e carboidratos. Outros carboidratos além da celulose. Então, em vários campos, como a química industrial e a indústria farmacêutica, esses aminoácidos de líquidos iônicos deveriam ter muitas aplicações, como intermediários para peptídeos sintases, solventes quirais, materiais funcionais e líquidos iônicos biodegradáveis. Escaneamento diferencial calorimétrico e medidas calorimétricas diferenciais mostraram que esses aminoácidos de líquidos iônicos não tinham um ponto de fusão, mas uma temperatura de transição vítrea, que variava de menos 65 a 6 graus Celsius. Além disso, a gravimetria termal, análise de gravimetria termal, revelou que, exceto pela decomposição do hemin-cisteína a 173 Celsius, todos os líquidos eram estáveis a temperatura de até pelo menos 200 Celsius. A temperatura Tg desses aminoácidos líquidos iônicos dependia na estrutura da cadeia lateral do aminoácido. M-alanina, M-valina, M-leucina, M-lestina, não sei o que é isso, e TG, temperaturas TG
mais baixo do que a de outros líquidos. Um aumento na cadeia lateral alquil, no comprimento da cadeia lateral alquil, coincidia com a gradual aumento do TG, provavelmente devido ao aumento das forças de Van der Waals entre a cadeia lateral alquil, entre as cadeias laterais alquil. Comparando com um par salino de Emil asparagina e Emil glicina, com o par salino de M-asparagina, aspartato, sei lá, e M-glutamato, nós encontramos que a cadeia lateral alquil, que tem efeito dominante na TG, não importando o grupo funcional. Por outro lado, os líquidos iônicos de temperatura ambiente, com carboxil e amido, um grupo carboxil e amino, deve ser amino aqui, tinham a temperatura, a TG, mais alta do que os outros tipos de aminoácidos iônicos, líquidos iônicos. Em particular, Emil-asp e Emil-glu tinham o mais alto TG, valores de 5 e 6, respectivamente. Em comparação aos aminoácidos de líquidos iônicos com cadeias funcionais diferentes, os valores TG desses três sais têm a devida sequência: menos 47, emillisina, menos 12, emilglutanina, menor do que menos 6, emilglu. Então a TG do emilglu é 50 graus Celsius mais alto do que aquele do emil-lis. Mesmo que o lis tenha uma cadeia hidrocarbonetada lateral. Por outro lado, o emil-met mostrou uma característica única. Ele tem um ponto TG relativamente baixo devido à sua unidade tioéter. Introdução dos de unidades éter nos subconstituintes do ânion cátion é conhecido por diminuir o TG do correspondente líquido iônico de temperatura ambiente. Um efeito similar pode ser esperado no emin-met a diminuir o TG dele. Começando do emin-alanina, nós exploramos os efeitos dos constituintes na TG dos correspondentes sais, quando adicionados um grupo hidroxila. Aumentou em 8 graus com a introdução de um carboxilato. Aumentou o TG com a carboxila aumentou em 8 graus. Com carboxilato aumentou em 62. Apesar desses valores não serem universais, eles podem ser um guia funcional. Preparado de aminoácidos líquidos iônicos. Lado de cima, emin-leu, emin-lis, emin-met, emin-fe, emin-pro, emin-serina, emin-THR, emin-TRP, emin-TIR, emin-valina. Lado de baixo, da esquerda para a direita. Emin-alanina, emin-arginina, emin-azinina, emin-asparagina, emin-cisteína, emin-glicina, emin-glutamato,
GLY, devo ter trocado aqui, hemin histidina e hemin interleucina.